Vivo tranquila, mas sempre ansiosa. Eu acho que a vida é uma coisa gostosa e cheia de dobra. Cheia de dobra. Olá, bom dia. Eu sou Márcia, esse é meu canal Vozes Diversas. E hoje eu vou falar sobre bolhas sociais e inclusão. Me dá até um pouco de vontade de rir, né, sobre o assunto, assim, sobre a gente ter que falar das bolhas sociais e inclusão. Às vezes eu tenho a sensação que eu paro e falo, gente, não é possível, a gente precisa falar. É sério que a gente precisa falar sobre a inclusão? É sério, é muito sério. É surreal, né? Assim, no meu ponto de vista, do que eu entendi que é ser humano, e aprendi mais cedo por conta de uma questão, de uma vivência física, o como nós, enquanto ser humanos, somos alienados, né? Que naquele momento eu descobri o tanto da minha alienação, vai fazer 20 anos já. Então, de lá para cá, eu mudei completamente o meu olhar, minha visão e a minha perspectiva do que é ser um ser humano, né? E aí, as bolhas, né? Por que eu botei bolhas sociais? Porque a gente sabe que todo mundo vive em bolha, né? Provavelmente eu também tenho uma bolha. Isso não é uma questão, né? A questão da conotação bolha é porque a gente entende que uma bolha não se mistura com a outra. Mas sabe quando você mexe sabão em pó, que faz aquele monte de bolha? Às vezes tem bolha que dentro delas tem várias divisões de outros espaços dentro de uma mesma bolha. Ou seja, até isso, né? A bolha de uma determinada perspectiva da vida, entre ela própria, se subdivide em perspectivas acima daquelas perspectivas e não chegam num ponto em comum. Além disso, o mundo todo está encapsulado, né? As nações, cada nação sente que é a nação, salvo algumas nações que não têm, que simplesmente ainda são sugadas até o último, né, da sua riqueza mineral, são explorados ainda hoje num regime de escravidão severo. E uma parte do mundo não tá nem aí, né? Simplesmente vai lá e continua fazendo estrago e não tá nem aí para o ser humano. Eu acho que é impossível para mim, assim, a gente existir nos dias de hoje e se sentir feliz, né? Que vida linda! A vida é linda. Nós podemos sim e devemos ter momentos de felicidade, porque a gente sabe que a felicidade não é um contínuo, são momentos. O que a gente pode ter continuamente é viver em harmonia. Mas quando a gente fala viver em harmonia,
como é que a gente pode viver em harmonia sabendo que uma parcela da humanidade não tem água, né? Não tem comida, enquanto os países, as nações de primeiro mundo, no nosso país tem muita gente que não tem água e não tem comida. Na África ainda tem muitas pessoas que não têm comida, não têm água. Crianças desnutridas, mães desesperadas, né? Os povos indígenas do nosso país tendo que fazer o possível, o impossível, para continuarem conseguindo proteger o que é de todos. Olha que loucura. Eles simplesmente querem proteger o que o planeta inteiro depende para continuar sobrevivendo. E aí outras potências, o modelo capitalista mais do que ultrapassado e cruel, destruindo. Nisso que eu falei, eu já falei de um monte de exclusão, né? Então, olha isso. É triste, porque não tem como a gente... Tem um bicho voando aqui. Não tem como, né, dar certo se a gente não olhar para o lado. Não tem como dar certo se a gente não entender que sim, os oceanos estão completamente poluídos. Não tem como se a gente não parar de matar a natureza. Não tem como se a gente não parar para olhar para o lado, cruzar o olhar com as pessoas, parar, ter tempo para ouvir. Não pode ser assim, a gente não ter tempo para ouvir o ser humano que está do lado, que você não precisa conhecer e que ele pode estar passando por uma necessidade absurda, inclusive te pedindo um prato de comida, né? Não te pedindo um dinheiro, te pedindo uma comida na rua. E aí provavelmente todo mundo está com seus carros, com as janelas levantadas, o ar-condicionado funcionando, e aquela pessoa ali, somos todos responsáveis por isso, né? Eu me sinto responsável por essa situação, porque como cidadã, a gente tem que se mover no mínimo sabendo votar. Confesso que eu acho que eu demorei para ter consciência política na minha vida, né? Passou um pouco da adolescência. Eu acho que hoje nossas crianças, elas deveriam já serem educadas em todos os tipos de escola para ter uma consciência maior politicamente. Porque o que rege o nosso mundo é essa política ultrapassada, cruel, e que está ali, iniciou, óbvio, a gente sabe que isso é um processo de séculos, mas a gente sabe que se a gente não se levanta e não se move e não se conscientiza e não estuda e não olha, a gente continua sendo, como é que fala? Participante dessa desgraça que a gente está vendo por aí. E aí eu, às vezes, penso, gente, vou falar de novo de algo que tem relação com a inclusão, mas é essa a minha proposta, esse é meu propósito e esse é meu lugar, né? Hoje eu ampliei, né? Hoje eu não estou falando de inclusão
dentro da escola, como que ela tem que se lidar, como que tem que isso e aquilo outro. Porque o buraco é tão mais profundo que, assim, a consciência, eu tô assim nessa busca de entender o que fazer para que a gente se conscientize do nível que tá o mundo e a humanidade, né? Porque agora entra um pouquinho no meu. A pessoa que não vive um cotidiano com uma pessoa neuroatípica ou uma pessoa com deficiência, ela simplesmente ela não tem dentro do imaginário dela nada que se aproxime a um cotidiano desse tipo, né? Aí aprofunda um pouquinho. Quem não é mãe de uma criança atípica está anos-luz distante de ter ideia do que é o cotidiano dessa criança, dessa família e das demandas disso. E muitas vezes eu escuto de pessoas que tiveram uma possibilidade intelectual de se nutrirem, né? De desenvolverem a sua capacidade de pensar, né? E de análise, mas que elas estão completamente robotizadas pelo capitalismo. Eu acho tão engraçado ter que falar isso, que assim, né? Trabalha, sai de casa, trabalha para pagar 590 situações diferentes para os filhos, tem pouco tempo para estar com os filhos, e quando estão, elas não sabem nem como agir direito. Eu não estou generalizando, mas existe essa parcela. E eu fiquei com vontade de falar, por conta de absurdos que eu ouvi há pouquíssimo tempo, de pessoas que deveriam utilizar a disponibilidade que elas tiveram de alcançar um formato de raciocínio mais humano e não fizeram nada com isso, além de ir no salão arrumar o cabelo. Tô sendo radical e crítica? Tô, porque eu fico arrasada. Essas pessoas provavelmente não imaginam o que é você ver uma pessoa num outro continente morrendo, uma criança que tem uma vida pela frente morrendo por desnutrição. E a gente tem responsabilidade nisso. Nós temos responsabilidade nisso. Pelo nosso egoísmo, pelo nosso individualismo, pelo nosso pouco interesse político, pela cultura zero que a gente recebe nas escolas a respeito de política, de pensar a geopolítica. Eu, da minha parte, fico arrasada, mas faz alguns anos que eu já tenho tentado consertar a minha falta de atenção com esse ponto. Então, a questão da inclusão é tão mais profunda e gigantesca que envolve o planeta inteiro, né? O planeta inteiro. A gente tem guerra ainda, né?
um país querendo o outro e pessoas que não tem nada a ver com isso morrendo. Nós temos uma parcela disso nas nossas responsabilidades também. Ah, mas eu não tenho culpa, é uma questão estrutural. Ah, mas o que eu posso fazer se começaram a destruir tudo há 3, 4 séculos atrás, 5 séculos atrás? Você tem tudo a ver, desculpa, você está no planeta hoje, tá? Então hoje você pode não jogar o papel na rua, hoje você pode entender uma pessoa que está em situação de rua, que não é escolha. Uma pessoa em situação de rua não escolhe estar na rua. Isso tem que ficar claro. Ela está ali por falta de assistência social. Ela está ali porque a política pública está lá no Congresso, na Câmara, discutindo coisas ridículas, né? Em vez de discutir o que é preciso. Então, se você pode dar um prato de comida, se você pode oferecer uma água se a pessoa te pedir, qual é o problema? Ah, não posso fazer isso porque senão eles ficam mal acostumados? É tanta ignorância isso, sabe? É tanta ignorância. Ninguém escolhe ser viciado em crack. Ninguém escolhe viver na Cracolândia. Aí a gente tem um outro problema, que é a questão da saúde pública, né? A gente tem tantos problemas que são maiores do que a gente pode fazer, mas que a gente tem que saber e a gente tem que atuar com o mínimo que a gente pode, né? Então, assim, se você abrir a sua mente e tentar ver o que está acontecendo, você pode entender o universo do outro, você pode entender o porquê a pessoa está na rua, você pode entender por que existe uma Cracolândia, você pode entender por que tem tantas mães brigando por espaço pelos seus filhos na escola, porque eles são neurotípicos, porque eles têm alguma deficiência, é uma pessoa que tem, uma pessoa com deficiência. Eu adoraria estar aqui vindo falar, gente, que maravilha, a Amazônia, né? Os índios estão podendo viver em paz, não existe guerra, não tem país querendo matar país, né? Não tem mais pessoas na rua, não tem mais pessoas morrendo de desnutrição. Você consegue entender que o que é óbvio que deveria ser é algo completamente distante, e por ser distante geograficamente, a tendência é ninguém olhar para isso porque aquilo não tem nada a ver com a sua vida? Tem a ver com a sua vida. E a vida daquelas pessoas tem a ver com a sua, tem a ver com a minha. A gente tem que parar de ser infantil, se responsabilizar pelo todo, porque você faz parte dele. E se você pode contribuir com algo, pelo menos lendo alguma coisa para se educar, para entender que o mundo não gira em torno de você, não gira em torno de mim, né? A gente começa a fazer a diferença. Tô chata, porque nesses últimos tempos aí eu tive que ouvir muitos absurdos e aí a gente faz o quê? Sai brigando o tempo inteiro? Não. Eu venho aqui e falo o que eu penso. Quem não quiser, não precisa ouvir, óbvio, né? Não precisa nem vir aqui para ver minha cara reclamando. Mas eu não tô reclamando, eu tô reivindicando que a minha espécie se torne mais consciente e atuante no mundo.
que é o meu mundo, o meu planeta, é o planeta que eu habito, é o mesmo que vocês, né? Eu ampliei minha consciência muito nos últimos 20 anos. E não parei, e não vou parar tão cedo. Porque não dá. Mesmo a gente se movendo e tendo consciência e tentando juntar migalhas, mesmo assim, eu não sei se a gente consegue, mas eu acredito na vida. E assim, o planeta, eu já falei uma vez, né? A gente é que vai dançar. Quem vai sofrer somos nós. O planeta depois resolve. Aliás, quem está sofrendo? Já somos nós, né? Com uma desigualdade social fora do comum. E as bolhas, e as bolhas, e as bolhas, e as bolhas. Então, hoje eu vim aqui para reclamar mesmo. E para desabafar a minha impaciência, porque eu entrei num nível de impaciência com quem está alheio ao que acontece no mundo, não porque não tem oportunidade de saber, porque tem muitas pessoas que não têm, acredite, que não tem como, e não tem nem como processar o que está acontecendo. Mas a gente que tem que processar e atuar. Processar e atuar. E não se isentar, né? Não dá para viver no mundo do isentão. Não dá. Porque o futuro disso aqui, para quem tem filho, quem vai sentir isso tudo são eles, né? Então, hoje, o que eu tenho para dizer é isso. Fiquei um tempinho sem falar nada, mas foi por questões de saúde mesmo. Mas me aguardem. Viver assim é a coisa melhor deste mundo. Ainda que o mundo seja cheio de história, cheio de coisa, cheio de aspas, cheio de dobra, cheio de vida, cheio de nada, cheio de sonho, cheio de medo, cheio de farpa, cheio de força, cheio de brilho, cheio de dobra.